Olá, meus prezados irmãos, Pastor Luiz Araújo Lima, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão em Minas Sul. Mas antes de tudo, desejar a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu vou falar esse assunto aqui com respeito ao Apocalipse. Já falei por que foi escrito, viu? Foi uma preocupação de Deus o Pai com a Igreja de Cristo, a sua noiva, pela qual ele morreu por nós e mandou entregar esse recado para a igreja. Não tem nada a ver com o mundo, a mensagem aqui é voltada realmente para a igreja. Uma demonstração do grande amor de Deus para conosco. Como o próprio Jesus falou, dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de uma tal, entregou o Filho para passar por um processo. Eu acho que a maioria dos crentes, ainda que não assistiu o filme do sofrimento de Jesus, não dá nem para assistir, porque é muito doído analisar o que Jesus passou por nós. Agora, o que queremos? Prevenir o que ele exige de nós. E por isso o Apocalipse foi escrito com um alerta para que a igreja não penetre na tribulação. Então, nós queremos trazer um retrato da realidade para que previna a igreja e aqueles que nos assistem sem ser evangélicos, possa de fato fazer uma reflexão da sua vida, se compensa ficar depois do arrebatamento, e todos que nos ouçam quiserem se converter, seria a maneira de você escapar da grande tribulação, porque a igreja não entrará na tribulação. Grato por vocês, assiste, fique conosco, se possível, passe para mais alguém, para que a gente possamos divulgar a palavra de Deus. Vamos ver se alcançamos 210 milhões que está povoando o Brasil, e se for necessário, nós atravessarmos fronteira também. Então peço para você, já tiver lápis, caneta, caderno, para você achar que é importante facilitar para depois você corrigir a coisa aí, então você já pegam, porque eu vou ler um texto bíblico no Apocalipse, capítulo 1, e versículo 10 até o versículo de número 20. Vamos ler aí mais ou menos 11 versículos, para que nesse texto aqui você já pode ver a sequência que eu vou dar, falando das 7 igrejas que eu não comentei ainda. O assunto é muito interessante, mesmo que eu não fale as 6,7 mil línguas e dialetos que são falados no mundo, mas alguém pode ler, quem entende, e transferir, para o seu idioma. Mas o meu desejo é que esse texto, esse YouTube, alcance o mundo inteiro, porque este é um livro de alerta. Tá? Então vamos ler. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 em diante, até o versículo 20, que nos diz o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombetas. Analise bem, ele foi arrebatado no dia do Senhor, e baseado nesse dia do Senhor, 99% das igrejas aprovam a ressurreição de Cristo, que é isso que nós analisamos, para saber que é o dia do Senhor. Há uma divergência entre algumas igrejas por aí, sabatistas, que acham ignorante a gente dizer que saímos do sábado para o domingo. Não existe nada disso. Eu trabalhei em uma empresa mais de 20 anos e nunca folguei o domingo. E aquele que exige isso aí, qualquer pastor que seja da Assembleia de Deus, ele precisa ler a Bíblia melhor, viu? Estou prevenindo os 4 cantos, não tem nada a ver com alguém. Meu propósito é com o povão e com a igreja local, como pastor. E meu propósito maior é com o Brasil, que hoje nós temos aproximadamente 210 a 215 milhões de habitantes, mas estatísticas que eu li aí uns 2, 3 anos atrás, afirmam que
nós somos hoje 29,7% da nação, da nação dos brasileiros. Então, temos uma faixa hoje, se você fazer aí uma razão, pode chegar a 65 milhões de evangélicos. Porque dentro do Apocalipse, 65 milhões nunca ouviram falar o Apocalipse em uma sequência. Que muitos têm medo de falar, por ser um livro de difícil interpretação. Mas eu vou mostrar para vocês que não há dificuldade alguma, dá para se entender o Apocalipse. Só você seguir o que eu vou falar. Observe bem. No dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João que está falando isso. Versículo 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, e o Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui vai ser um grande segredo do final do mundo, vamos explicar para vocês Laodiceia, que é o problema mais grave que está aqui. Mas vamos continuar para nós entrarmos logo na primeira igreja, viu? Para as 7 igrejas, aqui está mencionado no versículo 11, para que foi escrito, diz: escreve às 7 igrejas, tá vendo? Estou falando para vocês, não era para pecador que vai numa igreja assistir um curso, aqui é para os crentes. É um alerta para os crentes, conforme diz o versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse. Olha bem, vou repetir aqui, já repeti, mas vou falar de novo. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Medite bem, a preocupação de Deus, o grande amor de Deus pelo seu povo, ao ponto como Jesus falou: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua aqui uma demonstração do grande amor de Deus. Olha, veja bem, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Tá? Ele foi o próprio Pai que mandou ele descer lá na ilha de Pátimo e conversar com João. E aí vocês observam bem, apesar de dizer aqui o versículo, foi no dia do Senhor, foi arrebatado de espírito, e viu a voz como muitas águas, né? Que ele dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso é a primeira, a segunda Esmirna e segue. Tá? Depois já vou falar assim. Então estou retornando isso aqui para a gente entrar nas igrejas com mais detalhe. Versículo 12. E virei para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Analisa bem que isso é simbólico. Os castiçais aqui simbolizam a igreja. A igreja é ouro puro para Jesus. E analisa bem. Versículo 13. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma vestidura comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Veste bem comprida, viu, gente? Cuidado, só deixa um alerta aqui. A igreja está perdendo brilho. As mulheres mais jovens estão tudo querendo andar de mini saia, etc. Vocês tenham cuidado, porque os pastores hoje não ligam. O que eles querem é dinheiro e querem ver a igreja cheia. Se vai para o céu, não sabe. Porque nossa preocupação é introduzir a igreja lá no céu. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olha quem estava escrevendo isso aí, sabe? Ditando. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Vou falar bem de garimpo aqui que não precisa. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Já escutaram o barulho das fronteiras por aí numa cachoeira? Que barulho faz?
Assim era a voz. Vocês vão como aguentou com o ouvido. Ele não tinha protetor naquela época, né? Vamos lá. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Essa destra aqui quer dizer a mão direita, tá? A sua mão direita. Dizendo-me, não temas, eu sou o primogênito, eu sou o primeiro, e o último. E o que vive e foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tenha cuidado, mas muitas vezes a gente querendo facilitar e mandando a gente para o inferno. Mas é obrigado você ter a chave que está fechado lá. Para você pegar essa chave não é fácil. Você lá já vai para o inferno, e você vai lá, abre a porta aqui, você vai entrar. Esses termos não se usam em nossas mensagens, tá? Que ele que tem a chave da morte e do inferno, só ele pode fazer esse trabalho. O apóstolo Pedro pegou a chave do reino dos céus. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Mas da morte e do inferno é Jesus que tem. Vem o versículo 19, que aqui está declarado como você vai entender o Apocalipse sem problema nenhum. E diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Medite bem, 3 pontos excelente para você interpretar o Apocalipse. Por quê? As coisas que viste, foi que João viu uma figura de Jesus ressurreto com seu corpo glorioso. Depois ele se vira, vê 7 igrejas, 7 castiçais, e depois 7 anjos. Ele fica assim meio duvidoso, que não é para menos. Aí Jesus disse: eu vou te explicar, para você não ficar preocupado, João. Aí olha, quando João virou para ver, quem falava com ele viu realmente essa cena. 7 castiçais, 7 anjos, que aqui são simbólicos. Por isso precisamos conhecer o que é simbologia ou natural, simbólico ou natural. Aqui é uma simbologia, comparando a igreja com o castiçal, uma peça de ouro puro batido que Deus ordenou a Moisés lá no deserto, conforme Êxodo nos mostra com declaração, esta peça que teria que se manter acesa 24 horas por dia. Isso simboliza o Espírito Santo na vida de cada crente. E tem muitos que já perdeu o brilho. E depois 7 anjos, falando com as 7, tomando conta das 7 igrejas. Vamos ver, o que vê escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Medite bem. As coisas que tem visto. Está aí explicado no versículo 1 até aí. Ele falou: escreve os que tem visto. E depois, as que são as 7 igrejas que realmente ele vai enviar o mensageiro a essas 7 igrejas, para alertar as igrejas que estavam em falha, conforme eu vou mostrar para vocês. Por que eu resolvi voltar a falar das 7 igrejas? Que eu vejo uma grande necessidade para a igreja em nossos dias. E talvez tenha igreja que está no grupo destas 6. E aquela que estiver obedecendo a palavra vai entrar naquela que só recebeu elogio, que chama-se a igreja de Filadélfia. Mas tem 6 igrejas para comparar conosco. Para essa situação nós estamos enfrentando. Que se estiver enquadrado nessas 6 igrejas, Jesus vai tomar as providências bem-vindas com você. Versículo 20.
o mistério das 7 estrelas. Não é um mistério. O próprio Jesus que estava citando, ele cita que é um mistério. Em cima desse mistério, dos 7 castiçais, e com especialidade das 7 estrelas, que representa cada pastor da igreja, porque tem cara por aí que ficava aí, doutor em teologia, dizer que cada igreja tem um anjo para proteger. Coitadinho dele. Vá ler Bíblia, meu querido irmão. Você que acredita dessa maneira. Vá ler Bíblia, procure uma hermenêutica, uma exegese bíblica, para você entender com facilidade as coisas que estão escritas nos textos. Então veja bem, escreve as coisas, capítulo, versículo, ou seja, 20, perdão, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não estão observando que aqui não parece nada de mundo, é só igreja. Tá? Só igreja, porque quando chegar lá na última igreja, vou mostrar para vocês que realmente quem disse que vai entrar na tribulação. Mas quando ele fala em tribulação, que vamos aprender melhor para frente, o nome igreja desaparece. Até o capítulo 3 tem 19 vezes a palavra igreja. O que é igreja? Do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. Que simboliza isso aí? O povo de Israel estava escravizado no Egito. O Egito simboliza o mundo para a igreja hoje. Aí Deus chamou para que Moisés saísse do Egito para tomar posse da terra prometida. Então, se você estiver no Egito, você não consegue ser chamado no arrebatamento, tá? Esse simbolismo para você ter atenção. Quer dizer, chamados para fora. Vai bem, igreja quer dizer eclésia no grego, que quer dizer chamados para fora. Para Israel, chamado para fora do Egito. E a igreja que realmente simboliza, e Paulo diz com todas as letras, a igreja de Corinto, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a trajetória de Israel durante 40 anos no deserto, ficou registrado muitos pontos de vista para a nossa advertência, que simbolicamente, espiritualmente, ou seja, nós estamos caminhando para os céus. Nós estamos numa caminhada. Você pode estar morando aí há 40 anos numa igreja, mas você, depois que aceitou Jesus, começa uma jornada até o encontro do Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja. Então veja bem, a igreja batalha e luta nessa caminhada, assim como Israel andou 40 anos no deserto até tomar posse da sua terra, lá no país de Canaã. Então, muito bem, veja só o que eu falei, vou repetir o versículo 20, marque bem. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, ou ao meu lado direito, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Dentro disso aqui, se eu fosse comentar, tinha muitas coisas por dia odierno, pegando o próprio pastor Luiz, e para ter cuidado com a igreja. E o pastor, você que está forçando as rédeas, você vem do jeito que está, permanece como está, tenha cuidado que você vai cobrar caro, Deus vai te cobrar caro isso aí. E se você chegar no céu, uma sorte, viu? Analise a Bíblia, não se baseie no modernismo, não se influencie com dinheiro para encher a igreja para arrecadar dízimo e depois não ensinar a palavra de Deus. Que Paulo diz a Timóteo, quando ele realmente tinha já terminado a carreira, ele passou o cajado para Timóteo e disse, lá na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Porque só existe perfeição na leitura da Bíblia. Então Jesus, falando aos fariseus, lá em João ele diz, examinais as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas alcançarei
tem a vida eterna. Você, para saber da segurança da sua vida, vida permanente com Deus na eternidade, você precisa conhecer a Bíblia. Porque todos os propósitos de Deus para a humanidade, aqui nesse mundo cósmico, ele deixou registrado na Bíblia. Como temos ensinado aqui na apostila que nós usamos. Eu comecei com a visão panorâmica da Bíblia, para depois começar a caminhar dentro da Bíblia, e do Gênesis até o capítulo 20 do Apocalipse, tá? Bendito, por que eu fiz isso? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Tem igrejas, se meus colegas assim são, não se preocupam mais com a leitura da Bíblia. Os crentes também só querem saber de folia. Se não tiver festa todo dia, realmente não vão na igreja. Esquecer os cultos de orações, os cultos de ensino, escola bíblica dominical, é um reforço para que os crentes possam estruturar sua fé. Mas muitos estão aborrecendo. Mas saiba que você, para chegar no céu, é necessário conhecer a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Analise bem que eu sei que é difícil para um crente, estou reforçando aqui porque eu quero falar, atingir a massa cristã. Você, como crente novo convertido, não tem como você ler a Bíblia toda. Se ler, não vai entender. Porque tem muitas coisas que é mistério. Não é só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Tem que ter um pastor hábil, conhecedor da Bíblia. Se você está numa igreja dessa que o pastor não fala a Bíblia, você pode cobrar, meu irmão. E porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu, continuando em a igreja de Éfeso, quando vamos iniciar daqui a pouco, ele diz, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A uns colocou ele como profeta, como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista e outros como pastores e mestre, ou doutor. Que o doutor aqui na Bíblia corrigida é equivalente a mestre, aquele que é um mestre, aquele que ensina. Tá? O que é que Deus queria com essa expressão usada para os Efésios? Talvez hoje tem muito crente que acha que não pode ter pastor da igreja. Viu? Ou é, como Jesus Cristo quer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para edificação da igreja de Cristo. Olha, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8, até realmente o versículo 16. Leia com atenção a razão, o que é que Deus quer dos pastores. Você, meu prezado colega, que nos assiste, sabe que Deus quer que os santos sejam aperfeiçoados. E hoje você anda por aí, é difícil você divulgar um crente pela sua postura, pela vestimenta. A igreja está realmente presente, oculta aqui na terra. Não pregamos o evangelho com aquela intuição, não somos crentes, conforme Jesus falou. Né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele reforça dizendo, se o sal tornasse insípido, que o nordestino conhece como insosso, para nada mais presta, a não ser para ser pisada pelos homens. E hoje estou vendo a igreja sendo pisada. Os pastores não se preocupam, tem medo de falar, ele quer agradar a igreja e não a Cristo, esquece a Bíblia, no final da conta fica ele com toda a igreja no arrebatamento que se aproxima. Eu vou falar para vocês lá na frente, tá? Muito bem, prezados telespectadores, irmãos e amigos de todas as denominações. O segredo para chegar no céu é isso aí. Então nós vamos agora mudar para as igrejas que Jesus testificou. As 7 igrejas, como já está mais aborrecido que tudo, né? Falado mais do que tudo. Então nós estamos fechando esse primeiro ponto do capítulo 1, quando Jesus diz, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Eu repito esse anjo, viu? Tem teólogo, professor de teologia, já assisti, falar que são 7 anjos que ficam protegendo, 7 não. Cada igreja tem seu anjo de proteção. Engano tamanho, porque não é isso que diz a recomendação do Senhor às 7 igrejas. Os anjos não têm responsabilidade de conduzir a igreja no contexto geral da Bíblia. Nós vamos analisar a palavra de Deus, Jesus sempre advertindo ao anjo
Mas esse anjo não precisa de advertência, que se veio do céu para cada igreja. Hoje só a nossa denominação, Assembleia de Deus, Ministério Missão, uma estatística de 2013 da revista Isto É, diz que nós somos hoje, Assembleia de Deus Missão, 2013, 13 milhões e 600 mil de membros só da Assembleia de Deus. Por isso tem muita gente pegando carona. Põe o nome Assembleia de Deus, mas é que não é missão, são mentirosos, não tenha cuidado com eles. Ele quer te enganar. Primeira igreja aqui, não vou fazer um comentário sobre as igrejas. A igreja pentecostal, sobre Daniel Berg com Navingra, quando iniciou em 19 de novembro de 1910, o trabalho pentecostal do Brasil. Por quê? Queremos dizer, a igreja que não é pentecostal. Perdoe, meus amados irmãos de igrejas tradicionais, mas sou obrigado a falar para você. Eu não considero uma igreja que não prega o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, como igreja de Cristo. Que a recomendação está integrada aí. Eu vou falar um pouquinho sobre crente morno, lá na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 16, por aí assim. Quando chegar lá na igreja de Laodiceia, que é a última igreja, eu vou falar um pouquinho sobre crente morno, o que está acontecendo com a Assembleia de Deus, que realmente é a igreja pentecostal que foi mandado, esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para vir ao Brasil para pregar e fundar a igreja pentecostal, porque com as características da igreja primitiva, que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e eu quero dizer para vocês que é muito sério esse assunto. E o crente não pode ser um crente quente sem o Espírito Santo. Tá? Fique ligado, não desligue, que nós vamos chegar lá na igreja de Laodiceia. Eu vou fazer um bom apanhado, talvez dê até uma paradinha sobre o Apocalipse para falar o que é o Espírito Santo na vida do crente, tá, meu irmão? E a igreja está perdendo essa identidade de igreja pentecostal. É só nome. E às vezes é culpa nossa de pastores que não se preocupam, não lê a Bíblia, não tem o conhecimento do seu contexto geral para reforçar a igreja de Cristo a estar ligada nos céus, aguardando a volta de Jesus. Daí vamos passar a examinar a igreja de Laodiceia, tá? Está encerrado aqui o capítulo 1, mas deu para você entender. Tá certo? Que Deus abençoe.